Pega o banquinho e senta aí, meu fio, que o velho aqui vai te contar um causo que o povo do alto da Serra do Rio de Janeiro lembra até hoje, mas ninguém gosta muito de comentar depois do pôr do sol, não. É o tipo de história que o vento parece soprar baixinho para não acordar o que ficou adormecido lá naquele lugar. Tô falando do Sanatório da Serra, um casarão antigo, erguido lá pelos lados de Teresópolis, bem no alto, onde a névoa cobre o chão feito manto de alma penada. E olha, dizem que até hoje, se tu passar por ali numa noite fria de julho, ainda dá para ver as janelas tremendo, mas o prédio tá vazio, fechado desde a década de 60. Pois bem, foi em 1963 que começou essa história. Naquele tempo, o sanatório já estava abandonado fazia uns 15 anos. Tinha sido construído para os doentes de tuberculose, quando a doença ainda não tinha cura. Dizem que muita gente morreu ali, muita mesmo. Mas como a serra era fria e o ar, puro, achavam que era o melhor lugar para curar o pulmão. Só que ninguém sabia explicar por quê, de noite, os gritos ecoavam mesmo depois que o sanatório fechou. Antes de continuar, me diz da onde você está escutando essa história. Aproveita e deixa o like e se inscreve no canal. Vamos prosseguir. Acontece que em 1963 um homem chamado Seu Amaro Dutra, comerciante de Niterói, resolveu comprar o prédio. Disse que ia reformar tudo para transformar num hotel de luxo. Turismo de montanha é o futuro, ele falava, cheio de confiança. O povo da cidade até achou bom no começo. Emprego, movimento, progresso. Mas os mais antigos balançavam a cabeça e diziam: tem coisa que é melhor deixar quieta, seu Amaro, aquele lugar não quer ser acordado. Pois é, ninguém escuta conselho quando o dinheiro fala mais alto. Em agosto daquele ano, começaram as obras. Vieram pedreiros de tudo quanto é canto, e durante o dia o lugar até parecia outro, martelos batendo, gente rindo, cheiro de cimento fresco. Mas bastava o sol cair para a coisa mudar de tom. O frio aumentava, o vento uivava nas frestas, e os homens juravam ouvir passos nos corredores vazios. Um deles, Tonho Pedrosa, me contou esse pedaço do causo muitos anos depois, tomando café quente na venda do Zé do Caixote. Disse que na primeira semana de obra, uma coisa estranha aconteceu. Eles estavam derrubando uma parede velha para abrir espaço para o novo salão, quando encontraram um crucifixo de ferro enferrujado preso no cimento, como se alguém tivesse enterrado ele ali de propósito. Tonho foi o primeiro a tocar, e o ferro queimou a palma da mão dele. Juro que até hoje ele mostra a cicatriz, vermelha e funda. Na hora, todo mundo riu, achando que era besteira. Mas naquela noite, o Tonho acordou com alguém batendo na janela do alojamento. Quando levantou para ver, a janela se abriu sozinha, e ele jurou, pelo que há de mais sagrado, ter visto uma figura magra, de branco, parada no pátio, olhando para ele com um olhar vazio, frio. Parecia um doente, ele disse, mas o rosto era pálido demais, quase sem forma. Depois disso, começaram os incidentes. Um pedreiro caiu do andaime, outro fugiu no meio da madrugada dizendo que ouviu gemidos vindos do porão. Seu Amaro tentava acalmar os homens, dizendo que era imaginação, vento, coisa de serra. Mas o povo começou a comentar que os mortos do sanatório não queriam saber de visita. Teve um dia, em setembro, que o padre da cidade, Padre Estevão, foi chamado para benzer o lugar. Se há paz para dar, que seja dada, disse ele, levando o hisope e o incensário. Mas quando chegou ao salão principal, o mesmo onde os doentes ficavam internados antigamente, o incenso apagou sozinho. E o som que se ouviu em seguida fez o sangue do povo gelar, uma tosse fraca, arrastada, ecoando pelos corredores, como se alguém ainda respirasse por lá. Padre Estevão saiu branco feito vela, jurando que não voltava mais. Há almas que não encontraram o descanso, murmurou ele, cruzando-se 3 vezes antes de descer o morro. Mas o pior ainda estava por vir. Numa noite de outubro de 1963, um temporal desabou sobre a serra. Relâmpagos cortavam o céu e o vento fazia as portas baterem sozinhas. Tonho, que tinha voltado a trabalhar por necessidade, ficou no alojamento junto com 2 companheiros. Diz ele que perto da meia-noite ouviu passos no corredor. Passos leves, arrastados, como se alguém deslizasse os pés no chão. Achou que fosse um dos outros indo ao banheiro, mas quando olhou pro lado, os 2 estavam dormindo pesado. Então ele levantou, pegou a lanterna, e saiu para ver. No corredor, a lâmpada pendurada no teto balançava devagar, fazendo sombra dançar nas paredes.
E lá, no fim do corredor, tinha uma figura parada, encostada na parede. De novo de branco, a mesma silhueta fina, imóvel. Tonho apontou a lanterna, mas a luz falhou, piscou 3 vezes e apagou. Quando a luz voltou, a figura tinha sumido, mas no chão ficaram pegadas molhadas, indo na direção contrária, em direção ao antigo necrotério. Foi ali que o Tonho perdeu a coragem. Correu para fora, tropeçando na lama, jurando que nunca mais punha o pé naquele lugar. E de fato, nunca mais pôs. No outro dia, o corpo de um dos operários foi encontrado no pátio, caído de bruços, com o rosto coberto de terra e marcas de dedos no pescoço, como se alguém tivesse tentado calar um grito. A notícia se espalhou feito fogo em capim seco. As obras pararam, os homens foram embora, e seu Amaro, seu Amaro ficou. Diz que não queria desistir do sonho, nem perder o dinheiro que já tinha gasto. Mas, meu filho, tem sonho que a gente paga caro demais para sustentar. Foi aí que começou a segunda parte dessa história, quando o sanatório mostrou que ainda respirava, mesmo depois de morto. Depois da morte daquele operário, a obra no sanatório da Serra foi abandonada quase por completo. Os homens sumiram, os caminhões pararam de subir a estrada, e o casarão voltou ao seu silêncio antigo, só que agora, um silêncio que parecia respirar. Mas seu Amaro Dutra, teimoso como mula, não arredou o pé. Dizia que não ia ser história de assombração contada por caboclo que o faria desistir do investimento. Foi em novembro de 1963 que ele tomou a decisão que selou o destino dele e do sanatório. Vou passar uma noite lá dentro. Sozinho. Para provar que esse povo tá com medo do próprio vento. O povoado inteiro tentou impedir. Padre Estevão chegou a ir até ele, com o rosário na mão. Seu Amaro, o senhor mexeu com o que devia ficar quieto. Tem coisa que não quer ser lembrada. Mas o comerciante riu. Padre, quem acredita em alma penada é quem tem culpa na consciência. E assim, numa sexta-feira fria, 22 de novembro de 1963, o homem subiu o morro de jipe, levando só um lampião, um cantil e uma garrafa de cachaça. O céu estava limpo, mas o vento vinha cortante, daqueles que fazem o eucalipto gemer. Dizem que por volta das 10 da noite, o lampião ainda brilhava numa das janelas do segundo andar. Depois, a luz começou a piscar, e sumiu. Mas eu te adianto, meu filho, isso não foi o fim, foi só o começo. Na manhã seguinte, os 2 vigias que dormiam no casebre ao pé da serra subiram para ver se o patrão ainda estava vivo. Bateram na porta do sanatório, chamaram, nada. Entraram. O chão do hall de entrada estava coberto de poeira e pegadas, algumas de botas, outras, descalças. Mas o estranho era que as pegadas descalças vinham do lado de dentro para fora. No corredor principal, o ar cheirava a mofo e ferro, e o vento soprava como se tivesse alguém suspirando dentro das paredes. Eles subiram até o segundo andar, e lá encontraram um lampião caído, ainda quente, o vidro rachado. O cantil, vazio. E, perto da porta que levava ao antigo necrotério, o nome Amaro riscado na parede com carvão, em letras tortas, como se escritas por mão tremendo. Só foram encontrar o corpo dele 2 dias depois, trancado no porão. O mais estranho, a porta estava trancada por dentro. O homem estava caído de lado, com o rosto virado pro chão e as mãos cobrindo os ouvidos, como se tivesse tentando abafar algum som. O médico legista não soube dizer de que morreu. O coração parecia ter parado de susto. Mas o detalhe que ninguém explicou foi o seguinte. Na parede, bem ao lado do corpo, alguém havia desenhado com carvão um contorno de 4 silhuetas humanas, 3 pequenas, uma grande. E o carvão ainda estava fresco. O caso foi abafado. O sanatório foi fechado de novo, lacrado, e a chave entregue à prefeitura de Teresópolis. Ninguém quis mexer mais ali. O tempo passou, o mato tomou conta, e o povo aprendeu a desviar da estrada que levava para a serra. Mas, como todo lugar que guarda dor, o silêncio do sanatório da serra nunca foi completo. Nos anos seguintes, quem se aventurava pelas redondezas dizia ouvir tosse e gemido, mesmo sem vento. Outros viam luz nas janelas, embora o prédio não tivesse mais energia. Teve até um guarda florestal que jurou ver pessoas caminhando dentro do pátio, de branco, como pacientes, mas sumindo quando ele tentava se aproximar. E é aqui, meu filho, que entra a parte que quase ninguém teve coragem de registrar. Porque o que vem agora foi contado só entre gente que viu, e sobreviveu.
Em 1967, 4 anos depois da morte de seu Amaro, o governo resolveu retomar o prédio para usar como abrigo para crianças órfãs. Mandaram uma equipe de engenheiros para avaliar a estrutura. Um deles era um rapaz novo, chamado Henrique Soares, de 27 anos. Cético, estudado, daqueles que riem quando o povo fala de alma. Pois bem, o Henrique e 2 colegas chegaram num domingo à tarde e decidiram dormir no local para começar os trabalhos cedo no dia seguinte. Acamparam na antiga sala dos médicos, armaram os colchões, acenderam lamparinas e abriram uma garrafa de vinho. Tudo parecia tranquilo. Até que, por volta das 2 da manhã, Henrique acordou com um barulho de choro vindo do corredor. Um choro baixo, infantil, arrastado. Ele achou que fosse um dos colegas pregando peça, mas quando se levantou e olhou para a cama ao lado, os dois ainda dormiam. O choro continuava. Vinha do fim do corredor, onde ficava o antigo quarto de isolamento. Henrique pegou a lanterna e foi até lá. A porta estava entreaberta, e dentro, nada. Só poeira, e uma maca enferrujada. Mas, quando ele girou a lanterna, algo brilhou no chão, um brinquedo, um pequeno cavalinho de madeira, com uma roda quebrada. Ele se abaixou para pegar, e nesse instante ouviu bem atrás de si: Doutor, posso ir para casa agora? A voz era de criança. Mas quando ele virou, não tinha ninguém. Henrique voltou correndo, pálido, tremendo. Despertou os colegas e quis ir embora na mesma hora, mas a estrada era perigosa demais à noite. Então passaram o resto da madrugada juntos, acordados, ouvindo passos correndo pelo corredor. Passos leves, rápidos, e às vezes um riso curto, abafado. Na manhã seguinte, Henrique disse que não voltava ali nem que pagassem. E de fato, o projeto foi cancelado. Desde então, o sanatório ficou entregue ao tempo, e ao que ficou preso lá dentro. E dizem que, quando a névoa desce forte, dá para ouvir as janelas batendo e o som de gente tossindo lá dentro. Outros juram que veem luzes nos quartos do segundo andar, sempre 3 janelas acesas e uma apagada, como as 4 silhuetas que acharam ao lado do corpo de seu Amaro. Mas a história não para aí, não. Porque 20 anos depois, um grupo de curiosos resolveu filmar um documentário sobre o sanatório, e o que eles registraram foi tão assustador que a fita nunca foi exibida. Pois então, meu fio, senta aqui perto do fogo, que agora vem a parte que o povo de Teresópolis até hoje não gosta de comentar. Porque o que aconteceu lá naquele sanatório, 20 anos depois, foi coisa que nem padre quis benzer, nem delegado quis registrar no papel. Era começo de 1984, verão abafado, daqueles em que o ar parece parado e o céu vive carregado de trovão. O sanatório, já tomado pelo mato, continuava de pé, torto, coberto de limo, mas ainda de pé, como se o tempo tivesse medo de derrubá-lo. Foi nessa época que um grupo de 3 jovens da capital resolveu subir até lá para filmar um documentário. Queriam mostrar os mistérios esquecidos do Brasil, diziam eles, tudo por conta própria, com câmera emprestada e coragem de sobra. O líder era um rapaz de 29 anos chamado Eduardo Mena, formado em jornalismo, curioso por histórias antigas. Com ele foram Sônia, a fotógrafa, e Paulo, técnico de som. Os 3 chegaram à cidade de Teresópolis num fim de tarde de 12 de fevereiro de 1984, hospedaram-se numa pensão perto da praça, e no outro dia bem cedo subiram a serra com um jipe alugado. Os moradores avisaram: Vocês estão brincando com coisa séria. Lá não é lugar para quem ri, não. Mas eles, jovens e teimosos, só deram risada. O jipe foi subindo devagar pela estrada de terra, a neblina se fechando ao redor, o som dos galhos raspando na lataria. Quando chegaram, o portão do sanatório ainda estava trancado com as correntes antigas. Eduardo arrebentou o cadeado com um pé de cabra. O barulho ecoou pelo vale, tim-tim-tim, e o vento parou de soprar por uns segundos. Foi como se o lugar tivesse acordado. Eles entraram. A primeira imagem gravada mostrava o corredor principal, com as paredes descascadas, pichações antigas e janelas batendo sozinhas. No fundo, dava para ouvir o som do vento, mas de vez em quando um ruído seco, como passos descompassados. Paulo dizia que era o eco do próprio prédio. Mas Sônia, que gravava com a câmera, jura que as passadas não coincidiam com as deles. Ficaram o dia inteiro filmando, registrando as alas, o necrotério, os antigos dormitórios. Até o fim da tarde, tudo parecia dentro do esperado, até que decidiram subir pro segundo andar,
onde diziam que as luzes apareciam à noite. A escada gemia a cada passo, e o som ficou registrado na fita. Crec, crec. Quando chegaram lá em cima, a luz do sol já estava fraca, entrando em faixas pelos buracos das janelas. Eduardo ligou o gravador de voz e perguntou, rindo: "Tem alguém aí, dos antigos pacientes? Mostra um sinal pra gente." Silêncio. Depois, um leve toque metálico, como se uma maca tivesse sido empurrada ao longe. Sônia tentou brincar, mas a voz saiu trêmula. "Acho que alguém respondeu." Eles decidiram deixar a câmera gravando sozinha no corredor enquanto montavam o acampamento no térreo. E é aí, meu fio, que a coisa começou a azedar. Por volta das 9 da noite, Paulo, que cuidava do som, disse que o gravador começou a captar vozes fracas, tipo lamento, mesmo sem ninguém por perto. Ele rebobinou, ouviu de novo. Era uma voz feminina, dizendo algo repetido, baixo. Parecia "deixa a gente ir." Eduardo riu nervoso, disse que devia ser interferência de rádio. Mas logo o barulho de cima chamou a atenção. Passos, e o arrastar de algo pesado. Eles subiram com a lanterna. A câmera filmou tudo. A luz tremia, o som do vento vinha mais forte, e a cada passo se ouvia como se tivesse gente andando junto. Quando chegaram ao corredor, o tripé que deixaram estava tombado. A fita ainda rodando. E na parede, ninguém sabe como, tinha um desenho de mãos, pequenas, como de criança, feito com fuligem. Eduardo quis descer na hora, mas Paulo insistiu em recuperar a fita antes. Pegou o equipamento e disse: "Pelo menos a gente leva o registro." Foi o último momento em que se ouviram risadas. Naquela madrugada, o jipe deles apareceu sozinho, descendo a estrada sem motorista, batendo num cercado na curva antes da cidade. Dentro, só estavam as mochilas e parte do equipamento. Os três nunca mais foram vistos. Os bombeiros subiram a serra 2 dias depois. O sanatório estava como antes, trancado por dentro. Mas encontraram a câmera de Sônia, caída na escada do 2º andar. O rolo de fita ainda estava lá, parcialmente queimado, mas alguns trechos puderam ser assistidos. O que mostravam? O delegado que viu o vídeo jurou que era melhor que ninguém soubesse. Mas um funcionário da prefeitura, que ajudou na restauração, contou baixinho, anos depois. No último minuto da gravação, antes de a imagem travar, a câmera foca o corredor, vazio. E então, 4 sombras aparecem, lado a lado, andando na direção da lente. 3 pequenas, e uma maior. A fita parou. O som final foi uma tosse seca, e uma voz sussurrando: "Doutor, posso ir para casa agora?" Depois disso, a prefeitura mandou lacrar de novo a estrada. Disseram que era risco de desabamento, mas o povo sabia, era para ninguém mais mexer ali. O sanatório voltou pro silêncio, e quem passava pela serra jurava ver um vulto de mulher de branco nas janelas, olhando pro vale. Dizem que até hoje, nas noites de neblina, se você parar o carro ali perto e ficar em silêncio, consegue ouvir o som de fitas rodando, aquele chiado antigo, misturado com um sussurro de fundo, chamando seu nome bem devagar. Pois então, meu fio, ajeita o corpo aí, porque agora vem a derradeira parte desse causo, e é daquelas que faz até homem feito perder o sono. O que vou te contar aconteceu no inverno de 2022, lá nas bandas de Teresópolis mesmo, naquele sanatório antigo que o povo jurava estar morto e esquecido, mas que, pelo jeito, nunca descansou de verdade. Era julho, frio de rachar, o tipo de noite em que o vento corta o rosto e a neblina cobre tudo, parecendo algodão sujo. Um grupo de jovens da capital resolveu subir até lá para gravar conteúdo pro canal deles, desses de internet que caça assombração e mistério. O nome do canal era Além do Véu, e quem liderava era uma moça corajosa, Marina Duarte, estudante de psicologia e fascinada por fenômenos paranormais. Com ela foram 2 amigos, Caio, o técnico de som, e Rafa, o cinegrafista. Eles tinham ouvido falar das fitas antigas de 1984, aquelas do tal Eduardo Mena, lembra? E queriam investigar o caso com tecnologia moderna, como diziam. O povo da cidade tentou desaconselhar, claro. Seu Antero, o dono da padaria da praça, foi o primeiro a alertar. Olha, menina, tem lugar que não quer ser lembrado. O silêncio de lá é coisa viva. Mas jovem não acredita até ver, né? Pois é. Na noite do dia 16 de julho de 2022, o trio subiu pela mesma estrada de terra,
agora ainda mais tomada pelo mato e quase invisível. O vento vinha em uivos, as árvores pareciam se curvar. O relógio do carro marcava 23h14 quando o portão enferrujado apareceu na frente deles. A corrente ainda estava lá, mas aberta. Alguém já tinha entrado antes, disse Rafa, tentando parecer calmo. Marina ligou a câmera, e a luz infravermelha iluminou a fachada do sanatório, janelas quebradas, parede coberta de limo e uma cruz caída perto da entrada. Estamos no antigo sanatório de Santa Helena, fundado em 1953 e fechado em 1962, começou ela, com voz firme. Hoje vamos descobrir se os ecos do passado ainda vivem aqui. O vento soprou mais forte, e o microfone captou um som estranho, um suspiro longo, vindo lá de dentro. Mas ninguém comentou. Entraram. As lanternas cortavam o escuro, mostrando os corredores cheios de poeira e marcas de umidade. De vez em quando, Caio parava e olhava para trás. Juro que ouvi passos atrás da gente, dizia. Marina ria nervosa. Deve ser o eco. Subiram pro segundo andar, aquele mesmo das antigas gravações. Rafa posicionou as câmeras automáticas nos cantos e começou a registrar o ambiente. E foi aí que o aparelho de temperatura caiu bruscamente, de 14 graus para 5, em poucos segundos. O visor tremia. O som captado pelo microfone virou um chiado constante. E, entre o chiado, uma voz, fraca, quase infantil, dizendo: "O doutor voltou." Marina congelou. Você ouviu isso, Caio? Mas ele já estava pálido, segurando o fone no ouvido. Tem alguém sussurrando o meu nome aqui dentro. O relógio mostrava 00:27 quando decidiram montar acampamento no antigo refeitório. Fizeram uma pequena fogueira improvisada com álcool e latas, só para afastar o frio. Gravaram depoimentos, riram, tentaram manter a calma. Mas, por volta da 1 da manhã, as câmeras começaram a se desligar sozinhas, uma por uma. E no exato momento em que a última apagou, o som de maca sendo empurrada ecoou pelo corredor, arrastado, metálico, acompanhado de um gemido fundo. Caio pegou o gravador e começou a filmar com o celular. A lanterna tremia. Lá no fundo, uma porta se fechou com estrondo. Marina, assustada, gritou: "Tem alguém aí?" Silêncio. Depois, o tilintar de instrumentos caindo no chão, e uma risada, fraca, cansada, de mulher. E, do nada, o rádio de mão que usavam para comunicação acendeu sozinho, transmitindo uma voz antiga, distorcida. "As 4 camas estão prontas, doutor." O pânico foi geral. Saíram correndo pelos corredores, tropeçando nos destroços, até acharem a saída. Mas o portão, aquele que estava aberto quando chegaram, agora estava trancado de novo. Rafa chutou, gritou, e no meio do desespero olhou para trás, e jura, até hoje, que viu 3 figuras paradas na varanda do segundo andar. Eram silhuetas, e uma delas parecia usar avental branco. Conseguiram arrombar o portão e desceram a serra sem olhar para trás. Quando chegaram na cidade, Marina percebeu que uma das câmeras, a principal, ainda estava ligada, gravando. Mas a tela mostrava apenas estática e, por alguns segundos, o reflexo de um rosto no vidro do carro, sentado no banco de trás. Eles estavam sozinhos. Dias depois, já em casa, Marina resolveu assistir ao material gravado. O áudio era um caos de chiados e vozes sobrepostas. Mas num ponto específico, perto do final, o som ficou nítido. Uma voz rouca, cansada, sussurrava: "O doutor não gosta que apaguem as luzes." E logo depois, uma risada infantil. Marina nunca publicou o vídeo. O canal Além do Véu desapareceu da internet, e ela se mudou pro interior de Minas, dizem que para longe de tudo. Mas, de vez em quando, nas madrugadas frias de julho, moradores de Teresópolis afirmam ver um clarão branco subindo da serra, bem onde ficava o sanatório. E quem estaciona o carro para escutar, jura ouvir o som de fitas antigas rodando, com uma voz misturada ao vento dizendo: "Sessão marcada, doutor, os pacientes voltaram." Pois é, meu fio. Tem lugar que não morre, só muda de silêncio. E quando o silêncio começa a falar, é melhor não responder.